Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu quero falar com vocês sobre um tema bastante, acho que pode ser um ponto de vista que algumas pessoas nunca tenham apreciado a partir deste ponto de vista, a obra do Chesterton, tá? Que talvez tenha um efeito, e não me entendam mal, eu sei que existem muitos preconceitos, né, ou conceitos em relação a esse estilo literário, tá? Se é que podemos chamar assim de estilo literário, mas propriamente livros que têm o seu objetivo, né? Que é a autoajuda. Eu vou lá pegar um livro de autoajuda que vai me falar algumas coisas bacanas ou comportamentos que eu tenho que assumir ou então conceitos que eu tenho, né, ao qual aderir, sei lá, tá? Ou seja, não, a partir de agora você tem que entender que você é uma pessoa vitoriosa, ou a partir de agora você precisa, né, dizer para você mesmo que você é uma pessoa especial e aí você acredita que é uma pessoa especial e aí você vai lá e age como uma pessoa especial e os outros vão começar a tratar você como alguém extraordinário e aí coisas maravilhosas vão acontecer à sua volta. Tá? Então, tem livros que falam desse tipo de coisa. Por exemplo, essa tese agora que eu, né, expressei desse jeito apressado, não sei se é real. É claro, sem dúvida alguma, quando nós agimos de maneira confiante, isso aí é comprovado, as pessoas tendem a confiar em nós, certo? Isso aí é bastante claro, até um pouco óbvio, intuitivo, certo? Mas esse tipo de coisa. E é evidente, livros que procuram nos ajudar, tal, que trazem um conteúdo que pretende nos ajudar, são de qualidades diversas, certo? Grandes obras da história da humanidade podem ser consideradas, sob um determinado ponto de vista, autoajuda. Ou seja, mesmo se eu paro e penso, né, se eu pegar uma biografia bem escrita de uma grande personalidade e eu olhar, né, para a vida dele e pensar, cara, esse cara lidou com certos problemas que tem alguma semelhança com os problemas que eu enfrento. Será que eu não tiro nenhuma lição da vida desse cara para mim? Eu nunca me esqueço, né, quando houve uma época na minha vida que eu estava me sentindo meio letárgico, meio paradão, e aí eu comecei a ler uma biografia do Churchill, né? Uma biografia do Churchill que falava, que é uma biografia do Paul Johnson. Eu acho que era publicado naquela época, pelo menos pelo pessoal da Nova Fronteira. E aí essa biografia do Paul Johnson falava muito da questão de como o Churchill era meio que, tanto quanto nós podemos dizer isso, um aristocrata, mas um cara que viveu um certo aspecto self-made man, né, da própria personalidade, ou seja, um cara que se fez, certo? É evidente, isso aqui que eu tô falando tem que ser colocado sobre vários prismas, né? Era um cara que tinha uma boa família, assim por diante, tá? Mas o que interessa na nossa história é que eu olhei para aquilo e disse assim, cara, eu tenho que me mexer, eu tenho que ir atrás de resolver o meu problema. O Chesterton, no caso, o que me chamou a atenção foi que ele queria estar nos locais onde ele ia ter a oportunidade, então, de ver coisas que poderiam ser narradas e interessassem outras pessoas, o que daria para ele dinheiro, né, de pessoas indo em apresentações, palestras que ele dava e assim por diante. Então eu pensei, o que eu posso fazer para resolver o meu problema? Né? Vamos sair desse marasmo, vamos sair dessa bobeira aqui, vamos atrás da solução. E realmente, na época eu consegui, né, uma solução, pelo menos naquele momento, um começo de solucionar a dificuldade que eu estava, certo? Claro que algumas pessoas vão dizer assim, Rodrigo, isso não é propriamente autoajuda, é mais a questão de inspiração. Geralmente a autoajuda tem alguma coisa de manual, de passo a passo. Ficou muito famoso uma época atrás, acredito que ainda é mais ou menos popular, o livro, né, do autor Jordan Peterson, que fala das 12 regras para a vida, se eu não me engano. Ele pega algumas coisas que são, né, assumidas de pesquisas, né, de zoólogos, de lagostas, que são, né, uma postura X da lagosta que vai enfrentar o seu adversário, então, esse tipo de coisa. Nos dá alguma coisa o que fazer, né? Não, faça isso e vai acontecer aquilo. Bom, pode ser. Dá para restringir também um pouco nesse sentido, certo? E o que eu quero chamar de autoajuda é que, para mim, uma coisa fundamental, muito característico da autoajuda, é que geralmente são um tipo de literatura, de conhecimento, que procura retificar um conceito, uma visão de mundo que você tenha. Né? Ou seja, a tal postura vai te levar ao fracasso, tal postura vai te levar ao sucesso, pensar desse jeito vai acabar, né, fazendo você se tornar uma pessoa triste, desanimada, insegura, e assim por diante. Tá? E aqui no começo, bem no começo de Hereges, tá? E que eu estou com a nossa edição de O Hereges, tá? Aqui está vendo aí, faz parte do nosso box de clássicos do Chesterton. Não deixe de se informar, não deixe de ir lá,
na nossa livraria virtual, né? Descobrir quanto é que tá, ver se não faz parte das suas possibilidades agora. Deixe esse presente de Páscoa para você. Estou gravando aqui ainda no meio da quaresma, mas se não for um presente de Páscoa, dê esse presente do Dia do Trabalhador para você mesmo, dê esse presente de, não sei, próxima data aí. Mas que vale muito a pena, a nossa edição está muito bonita. Mas o que eu quero trabalhar com vocês nesse termo, vamos dizer assim, uma certa autoajuda chestertoniana, talvez eu vença o que eu preciso aqui nas primeiras 2 páginas, certo? Capítulo 1, comentários introdutórios sobre a importância da ortodoxia. Eu já poderia comentar a partir daqui, mas não vou. Então, vamos avante. Nada mais estranho indica um enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o uso extraordinário que hoje em dia se faz da palavra ortodoxo. Em dias de antanho, o herege orgulhava-se de não ser herege. Eram os reinos do mundo e a polícia e os juízes os hereges. Ele era ortodoxo. Contra aqueles não se orgulhava de rebelar-se. Os mesmos é que se tinham rebelado contra ele. Os exércitos, com sua segurança cruel, os reis, com seus rostos frios, os decorosos processos do Estado, os razoáveis processos da lei. Todas essas ovelhas haviam se desgarrado. O homem que se orgulhava de ser ortodoxo orgulhava-se de estar certo. Ainda que o levasse solitário pelos ermos, era mais do que um homem, era uma igreja. Era o centro do universo. Ao redor de si que as estrelas giravam, era ao redor de si que as estrelas giravam. Nenhuma tortura arrancada a infernos esquecidos eram capazes de fazê-lo confessar sua heresia. Contudo, umas poucas frases modernas fizeram-no gabar-se disso. Dizer-lhe com riso consciente, acho que sou muito herege, para em seguida olhar ao redor à espera de aplausos. A palavra heresia não apenas deixou de significar erro, significa quase clareza de ideias e coragem. A palavra ortodoxia não apenas deixou de significar acerto, significa quase erro. Tudo isso significa uma coisa e uma só coisa. Significa que as pessoas cuidam menos de estar filosoficamente certas ou não. Porque, obviamente, um homem deveria confessar-se louco antes de confessar-se herege. O boêmio, com a sua gravata vermelha, deveria orgulhar-se da própria ortodoxia. O terrorista, ao plantar uma bomba, deveria pensar que, independente do que mais possa ser, ao menos é ortodoxo. Costuma ser bobagem que um filósofo ponha fogo em outro no mercado de Smithfield, por não concordarem a respeito de uma teoria do universo. A prática foi comum na última decadência da Idade Média, mas fracassou completamente em seu objetivo. Há, todavia, algo infinitamente mais absurdo e contraproducente do que queimar um homem pela sua filosofia. Trata-se do hábito de dizer que a sua filosofia não importa, que é a prática universal no século XX e na decadência do grande período revolucionário. Por toda parte, desprezam-se as teorias gerais, descarta-se a doutrina dos direitos do homem, juntamente com a doutrina da queda do homem. O próprio ateísmo é por demais teológico para nós hoje. A própria revolução já se assemelha demais a um sistema, a própria liberdade é demasiado restritiva. Não queremos generalizações. Mr. Bernard Shaw deu essa visão de mundo, o epigrama perfeito. A regra de ouro é que não há regra de ouro. Tá? Bom, pessoal, aqui o Chesterton nos traz esse quadro onde as pessoas, na verdade, estão, né, advogando a morte do pensamento. No fundo é isso. Por que eu digo dessa forma, morte do pensamento? É, sobretudo, para compreendermos que um pensamento que não procura ter alguma solidez, certo? E uma relação de estrutura entre si, é um pensamento, no fundo, que subjetivo o suficiente para não importar. Ou seja, quando eu estou diante de uma ideia, certo? Que essa ideia ela é absolutamente algo só pertinente a mim, ou praticamente isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma ideia que ela não tem peso de verdade para além da sua concepção e que alguém possa trazer o absolutamente contraditório, ou seja, o contrário do que você pensa, e na sua cabeça está tudo certo, vocês estão no mesmo lugar sobre a mesma coisa, se vocês pensam acerca das doninhas, né, que fazem isto ou aquilo, ou dos pássaros, ou sobre a cor amarela, e você e outra pessoa pensam o oposto, um pensa uma coisa que é contrária à outra sobre a mesma coisa, a cor amarela,
o céu azul, uma pessoa, e você acha que tá tudo na mesma. Vocês estão no mesmo lugar acerca daquele assunto, que não há motivos para procurar questioná-la porque ela pensa assim, que perfeitamente ela está correta e vocês estão corretos ao mesmo tempo. Você chegou num lugar aonde o seu pensamento não tem mais solidez suficiente para dar a você aquela segurança necessária para que a pessoa tenha uma certa estabilidade de vida, estabilidade de humor, ou ainda, né, para você poder viver, né, uma vida com ideais superiores para além daquelas coisas mais comezinhas do dia a dia, certo? Aqui, é claro, não estou querendo dar aqui um parecer psíquico, psiquiátrico, psicológico, coisa que eu valha, tá? Eu só estou dizendo isso. Quando nós chegamos, né, em alguns momentos da vida, especialmente desafiadores, é a clareza acerca de certas coisas, tá, que muitas vezes nos segura, né, no lugar, certo? Ah, Rodrigo, mas tem a família. Ah, Rodrigo, mas tem também aqueles amigos. Tem... Ótimo, de fato, todas essas pessoas de significado, experiências significativas, elas nos ajudam também a superar grandes dificuldades. Agora, quando você tem clareza, olha, não, as coisas são assim e não de outro jeito. Ou as coisas vão se dar dessa forma e não daquela outra. Eu vou permanecer apesar de ser difícil, porque eu sei que as coisas são assim e não de outro jeito, ou pelo menos eu não tenho razões suficientes para duvidar do que eu acredito que elas são. Tudo isso acaba compondo muito do que nós somos, não só nos momentos mais cruciais. Na verdade, os momentos cruciais só revelam isso, mas também nos colocam numa certa dinâmica do dia a dia, né? Tem coisas que nós optamos fazer ou não fazer, certo? Que estão ligados ao fato de que nós temos clareza sobre para onde caminhamos, o que é o mundo para nós, o que são as grandes coisas mais importantes, tá? Mas, ainda que eu não esteja aqui querendo falar de maneira séria, ou seja, de maneira a realmente entregar para vocês um conhecimento relacionado à psicologia, saúde mental e coisa que eu valha, certo? Eu estou, na verdade, elucubrando algumas coisas que podem sim ter consequências nessa matéria. Vale a pena dizer isso, né? Eu acho que a gente não erra de forma alguma se a gente fala que uma insegurança constante, um senso de incerteza, uma falta, né, de capacidade de afirmar de maneira clara, ó, o sentido da vida é esse, o ser humano é para isso, esse tipo de escolha não vai me levar à felicidade. Alguém incapaz de fazer essas afirmações, né, ou as pessoas que fazem essas afirmações de maneira leviana, tá? Via de regra, a tendência é, das duas uma, ou elas têm essas convicções e vão organizando a vida segundo elas, mas de uma maneira bastante imatura. Né? E vocês vão ter os verdadeiramente intolerantes, as pessoas ditas fundamentalistas e assim por diante. Ela não tem muita abertura na cabeça dela para pensar, olha, o outro pode ter boas razões para acreditar em algo diferente de mim. E não quer dizer que eu, por tentar entender o que ele pensa, estou abrindo mão do que eu penso ou acredito. Mas vale a pena tentar, né, entender porque as pessoas acreditam nas coisas, certo? Sobretudo porque eu não sou indiferente, tá? Se ele pensa uma coisa oposta ao que eu penso sobre a mesma coisa, não tem como os dois estarem certos ao mesmo tempo. E quem sabe eu não estou errado. Né? Pensar-se a possibilidade de estar errado não é algo que quer dizer que você, não, agora, toda hora eu vou pôr uma nova forma de pensamento. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o fato de que, no mínimo, né, o fato de eu ser falho me permite e até me convida a tentar entender o que os outros pensam diferentes de mim, certo? Então eu tenho isso. Ou então o que vai acontecer é que essa pessoa não vai afirmar nada, nem de maneira madura, nem de maneira imatura. E aí fica-se e instala-se um certo marasmo da vida, né? Nada vale a pena, né? Grandes esforços, não existe aqueles grandes avanços, as grandes aventuras, aquilo que pode custar tudo, isso está completamente fora do horizonte dessa pessoa. Né? Todas as coisas vão ficar numa linha, né, mais ou menos de equilíbrio, um equilíbrio burguês, e aí não existe razão no mundo para que eu possa arriscar saúde, segurança, finanças e assim por diante, certo? Não existe por que resistir até a morte por um ideal, não existe nada que faz a vida realmente grande, no sentido mais verdadeiro da palavra, tá? E aí, é claro, alguém vai poder me dizer assim, Rodrigo, mas será que isso que você fala não está discordando daquela ideia do Chesterton, né? O homem, né, que falou que não havia nada de mais extraordinário que o homem comum, com a sua mulher comum, seus filhos comuns?
Aí você está falando de um cara que vai lá arriscar finanças, arriscar saúde, arriscar não sei o que mais, né, por causa, né, de grandes ideais. Cara, isso é coisa de poeta, isso é coisa de revolucionários, isso é coisa dos caras meio extraordinários, não é uma coisa do cara comum, com a sua família comum, seus filhos comuns. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Gente comum com uma esposa comum e com filhos comuns tem de todos os naipes, né, vamos dizer assim. Heróis e covardes, pessoas, né, que têm um alto senso de responsabilidade, outros que nem tanto e assim por diante. Agora, quando Chesterton fala isso, ele não, de forma alguma, está exaltando a mediocridade. O que Chesterton está dizendo é que as coisas fundamentais e universalmente boas são as bases pela qual nós vamos, né, ascendendo aquelas coisas, né, que são mais exigentes e mais particulares. Né? Por exemplo, né, uma vocação particular de alguém, a profissão como a pessoa se dedica, a forma com qual ela vai ajudar na sociedade, assim por diante, certo? Mas eu tenho que cuidar com muito carinho, né, em entender que a base comum, né, ela tem uma importância que não pode ser negligenciada. Essa é a ideia, tá? Mas se espera que a sequência natural de ser um homem comum, com uma família comum, né, e por isso extraordinariamente boa, né, a sequência natural disso seja amar essas coisas e amar ao que elas competem de tal forma, certo? Amar tanto essas coisas comuns, a ponto então de considerar que sim, vale a pena lutar para que elas continuem existindo, inclusive quando eu já não vou mais poder aproveitá-las, né? Então, você, vamos uma guerra, mas se eu morrer eu não vou poder aproveitar mais, ou vou estar na guerra sofrendo, então eu não vou poder aproveitar esse mundo que eu quero defender. Bom, tudo bem, né? Quando a gente ama algo verdadeiro, a gente ama essa coisa para além da nossa possibilidade de fruir, de aproveitar, né, de tirar vantagem daquilo. Né? A gente ama a coisa pelo que ela é. Esse é o melhor amor. E esse amor, sim, se vive na família de uma maneira muito extraordinária, mesmo na família mais comum do mundo, certo? Então é isso, nos preocupemos com as nossas ideias. As ideias têm consequências, certo? E nós precisamos saber com clareza o que acreditamos sobre a vida, sobre nós, porque acreditamos também, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!